O Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, foi criado com o objetivo de regular e fiscalizar a atividade mineral no Brasil. No entanto, ao longo do tempo, sua estrutura e capacidade de atuação foram questionadas, levando à sua extinção e à criação da Agência Nacional de Mineração, ANM. O mini-doc de hoje irá explorar a história do DNPM e a criação da ANM, abordando tanto os pontos positivos quanto negativos da regulamentação da mineração do Brasil. Serão discutidos desafios e oportunidades. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Meu nome é Johnny Peterson e este é mais um mini-doc. A história da regulamentação da mineração do Brasil remonta a 8 de março de 1934, quando o Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM foi criado com o objetivo de regular e fiscalizar a exploração mineral no país. Foi criado pelo decreto número 23.979 e ao todo são 3/4 de século e até hoje são poucas instituições da República que possuem esse privilégio. Durante décadas, o DNPM desempenhou um papel fundamental na regulamentação da mineração, garantindo que as atividades fossem realizadas de forma segura e responsável. A história do DNPM da mineração confunde-se com a história do Brasil. Já em 1532, Dom João III dividiu a colônia em capitanias, impondo-se como obrigação aos donatários, entre outras coisas, a de pesquisar a nova terra na busca de minerais e pedras preciosas. Filipe II, rei da Espanha e Portugal, entre 1581 e 1640, ao tomar conhecimento da descoberta de algumas minas de ouro e prata, e sabedor de que facilmente outras poderiam ser encontradas, expediu as primeiras regras para mineração no Brasil. As normas são datadas de 15 de agosto de 1603 e intituladas como Primeiro Regimento de Terras Minerais do Brasil, no bojo das Ordenações Filipinas. Percebe-se no precursor do Código de Mineração. O princípio do direito de prioridade, e nos capítulos que se seguem, estabelecem regras para os tamanhos das áreas, o número delas por minerador, localização do beneficiamento e ainda a preocupação com obstrução de rios, disposição de rejeitos. E ao mesmo tempo define que quando houver 2 ou mais pessoas concorrendo pela mesma área, a prioridade caberá a que primeiro achar e dela tirar o mineral. Ou ainda, que qualquer pessoa poderá procurar minas em terras alheias, desde que pague ao dono uma fiança pelo possível dano àquela propriedade. Para fazer cumprir o regimento, era nomeado o provedor das minas, que deveria ir além, devendo visitá-las quantas vezes pudesse e que se fizesse presente para verificar se estavam limpas, seguras, sem causar danos aos vizinhos, não permitindo nelas a circulação de pessoas ociosas estranhas ao trabalho. O provedor, seu escrivão, tesoureiro e qualquer outros oficiais não poderiam ter parte nas minas nem nas companhias, nem carregar o metal consigo, sob pena de perder a sua renda e privação do seu ofício, além de ser embarcado para o reino para responder pelo desatino. Com o fim do comando filipino e a restauração do trono português em 1640, Dom João IV confirmou em 29 de janeiro de 1649 o primeiro regimento de terras minerais no Brasil, no mesmo objetivo. Na epopeia dos bandeirantes paulistas, na consecução dos objetivos da legislação, na busca de metais nobres e pedras preciosas, encontrou-se ouro na década de 1690 nas Serras Gerais, em um lugar chamado Sertão do Cuietê, dentro da capitania de São Vicente, hoje Minas Gerais. Os paulistas, na qualidade de descobridores e valendo-se do primeiro regimento de terras minerais do Brasil, requereram a outorga do achado com uma petição registrada na Câmara Municipal de São Paulo em 7 de abril de 1700. A notícia do descobrimento de ouro espalhou-se rapidamente, acontecendo a primeira migração em massa de pessoas de vários lugares, entre eles Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, São Paulo, de portugueses a escravos. Com muita gente e pouca comida, e em razão disso, a fome alastrou-se no lugar. O alto preço dos alimentos, somado ao monopólio da carne na mina, mais o desrespeito dos direitos de prioridade dos descobridores paulistas e também das áreas demarcadas pelo provedor das minas, tiveram como resultado a primeira guerra em terras brasileiras, a Guerra dos Emboabas. Esse foi o primeiro teste do modelo de administração pública para as minas em terras brasileiras. O provedor da mina não conseguiu fazer cumprir o regimento de terras minerais do Brasil, então prevaleceram os emboabas. A administração patrimonialista para as minas, onde o poder do Estado funcionava como
uma extensão do poder soberano, não funcionou. Nesse regime de administração, os servidores e seus auxiliares possuíam status de nobreza e os cargos eram considerados prebendas. A Constituição da República, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, alterou profundamente o regime até então em vigor, quando estabeleceu que as minas pertencem aos proprietários do solo, salvo em terrenos devolutos. Os superficiários, agora donos do subsolo, quando permitiam uma pesquisa mineral, não participavam dos seus investimentos e exigiam a participação nos lucros da lavra. Na realidade, os superficiários substituíam o rei como dono do subsolo. O resultado era previsível. Afastaram-se os investidores e a falta de investimento levou o presidente da República a manifestar-se ao Congresso em 1904. Porém, aos anseios do presidente Rodrigues Alves para com a indústria mineral só foram atendidos de fato pela Constituição de 1934. O presidente Vargas, em seu mandato, nomeou seu conterrâneo Luiz Simões Lopes para o gabinete da Secretaria da Presidência da República. Simões Lopes, como ficou conhecido, buscou a consolidar uma burocracia eficiente, com instituições públicas ou privadas capazes de corresponder aos desafios da realidade brasileira e que elevasse a administração pública a patamares semelhantes às dos países desenvolvidos. Na reforma administrativa do Estado Novo, por conta da desconfiança prévia nos administradores públicos oriundos da República Velha do Café com Leite, são estabelecidos controles rígidos nos processos administrativos de compras, atendimento das demandas e admissão de pessoal, evitando a corrupção e o nepotismo, oriundos do regime patrimonialista. Dentro dessas premissas, são criados vários departamentos, e na reorganização do Ministério da Agricultura é criado o Departamento Nacional de Produção Mineral, pelo Decreto número 24.642 do mesmo ano, e o Marco Regulatório da Mineração e o Código de Minas, onde no artigo 92 encarrega o DNPM da sua aplicação. Cabe lembrar que desde o período de 1934 a 1938, cabia também ao DNPM cuidar da indústria do petróleo. O Brasil aceitou bem o modelo regulador para o setor mineral no âmbito do Estado Novo, desenvolvido a partir da Constituição de 34, separando a propriedade do solo do subsolo, organizando o direito de propriedade para as concessões minerais, criando o Código de Minas, que estabelecia as regras de exploração mineral, e o Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM para regular e fiscalizar o assunto. As alterações promovidas na mineração atendiam às necessidades do Estado, ao ter um ente que regulasse e fiscalizasse a atividade privada sem interferir na sua administração e, ao mesmo tempo, atendia os investidores de que tanto padecia o Brasil, ao conceder-lhes a propriedade do resultado da lavra. Em 1964, diante das premissas das diretrizes gerais de ação do governo no campo de mineração, tais como incrementar a exploração e a exportação do minério, plano mestre decenal para avaliação de recursos minerais do Brasil, pesquisa de jazidas com elevados investimentos, das desconfigurações promovidas da Constituição de 46, dando novamente a preferência ao superficiário, onde promulga-se a Constituição de 1967. Como consequência, edita-se o Código de Mineração, reforçando o modelo dos regulamentos autorizados de 1934, tais como a atribuição do DNPM desde o Código de Minas, portanto, no plano infraconstitucional, à semelhança das agências reguladoras independentes. No entanto, ao longo do tempo, o DNPM enfrentou vários desafios. Uma das principais questões foi a falta de recursos financeiros e humanos, o que dificultou a sua capacidade de cumprir suas funções regulatórias e fiscalizatórias. Além disso, o DNPM também enfrentou problemas graves e descumprimento de regulamentos que prejudicou sua eficácia na regulamentação da mineração. Daí, em 2017, em resposta a esses desafios, o DNPM foi substituído pela Agência Nacional de Mineração, ANM. A ANM foi criada por meio de medida provisória e posteriormente convertida na Lei de 26 de dezembro de 2017, número 13.575. A agência foi efetivamente instalada em 28 de novembro de 2018, com a publicação do decreto número 9.587, seguindo o previsto no artigo 36 da mesma lei, com o objetivo de melhorar a regulamentação da mineração do Brasil e garantir que as atividades fossem realizadas de forma responsável e segura. Desde então, a ANM tem trabalhado arduamente para alcançar esses objetivos, realizando várias ações importantes. Por exemplo, a ANM tem promovido a regulamentação eficaz da mineração,
estabelecendo normas claras e rigorosas para as atividades mineradoras. Além disso, a ANM tem colaborado com outros órgãos governamentais e organizações não governamentais para garantir que a mineração seja realizada de forma responsável e respeitosa com o meio ambiente. A ANM também tem trabalhado para proteger os direitos dos trabalhadores envolvidos na mineração, garantindo a eles que tenham condições de trabalho seguras e justas. E ainda, a ANM tem parceria com o Ministério da Justiça do Brasil, a qual possibilita um acesso que permite visitar áreas hoje diariamente com apoio de 150 satélites, fazendo a cobertura, fornecendo imagens diárias, e é um acordo de cooperação técnica a custo zero para a ANM, que garante a possibilidade de fazer vistoria sem sair do gabinete. Apesar dos avanços realizados pela ANM, ainda existem desafios significativos a serem enfrentados. Além disso, a falta de recursos financeiros e humanos continua a ser um obstáculo para o órgão e em sua missão de regular e fiscalizar a mineração de forma eficaz. Mesmo dispondo desses desafios, a ANM tem um papel fundamental na regulamentação da mineração no Brasil e tem o potencial de ser uma força positiva para o setor. Com o apoio adequado e a dedicação à missão de regulamentar e fiscalizar a mineração de forma sustentável, responsável e segura, a ANM pode ser um catalisador para a criação de um futuro próspero e sustentável para o setor. Com a implementação efetiva das leis e regulamentos, a ANM pode garantir que a mineração seja realizada de forma responsável, protegendo o meio ambiente e as comunidades locais. Além disso, a ANM pode ajudar a garantir a transparência e a confiança no setor, estimulando a inovação e criação de novas oportunidades econômicas. Em seu discurso na Exposibran 2022 em Belo Horizonte, o ex-diretor-geral da ANM, Vitor Hugo Fronebica, fala que a ANM está em um processo de digitalização de 215 mil processos, com o objetivo de entrar definitivamente no mundo digital. Esse processo é complexo, envolvendo o Arquivo Nacional e a observação das diretrizes da Lei da Proteção Geral de Dados, o que requer uma série de cuidados a serem observados. No entanto, o processo está em curso e ganhando velocidade, com a meta de ter todo o universo da ANM digitalizado até setembro de 2024. A digitalização trouxe novas possibilidades, como a utilização da inteligência artificial para melhorar fotografias e identificar gargalos ou bifurcações nos processos. A ANM pretende focar no dia em que deixará de gerar passivos. É o que depende da digitalização, da leitura das informações por meio da ferramenta de inteligência artificial e da necessidade de dados estruturados. A Microsoft e a Amazon estão ajudando na digitalização, mas é necessário contar com recursos humanos qualificados e bem remunerados, além de uma estrutura organizacional e orçamentos compatíveis para garantir a eficiência e qualidade nos serviços prestados pela ANM. Por fim, o podcast da mineração acredita que a ANM tem potencial de ser um dos principais agentes de mudança na regulamentação da mineração do Brasil e de ajudar a criar um futuro próspero e sustentável para o setor. Vou deixar o link de um vídeo onde falamos da mineração e que já fomos o topo do mundo. Te vejo lá em alguns segundos. Meu nome é Johnny Peterson, este é o podcast da mineração e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe nenhum futuro sem mineração e este foi mais um Mini Docão.